Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos, seguidores, pacientes e pessoas que têm interesse sobre o tema lipedema. Estamos aqui reunidas, eu, a doutora Maria Cristina, a Kaline, nutricionista, para falar um pouquinho nessa noite sobre esse tema que é curiosidade e que também é uma informação de grande importância, que é o lipedema. Eu sou a Renata, sou fisioterapeuta formada desde 2009, lá na Federal de Diamantina, e trabalho aqui na cidade de Passos desde 2010. E comecei a me apaixonar por essa área de linfáticos, né, há alguns anos, e venho me especializando em lipedema desde que comecei a ter muitas pacientes com essas queixas, com esses sintomas, e desde então, hoje um dos meus focos é poder ajudar essas mulheres. Vou apresentar para vocês as minhas colegas aqui, que vão falar também sobre a rotina, a vida delas e a experiência delas. A Kaline, por favor, Kaline. Boa noite, gente. Eu sou Kaline, eu sou nutricionista desde 2008. Eu sou formada pela Federal Fluminense, lá eu também fiz meu mestrado e fiz minha especialização na UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou capixaba, tô aqui em Minas Gerais, então eu sou uma cigana. E com muitos anos já, né, atuando como nutricionista, eu tive a oportunidade aí de ir por todas as áreas da nutrição. Eu realmente me identifico muito mais com a clínica. E aí a gente vai sempre aliar as evidências científicas que tem, mas com a prática, né? A gente vai percebendo ali que algumas questões se relacionam. E aí lá em 2008, quando me formei, a gente nem sabia de lipedema, né? Lipedema é uma coisa até nova, mas foi tendo demanda no consultório, eu fui estudando e eu falei, não, eu também consigo auxiliar essas mulheres. E foi assim, então, que eu comecei a trabalhar com lipedema. Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Maria Cristina, eu sou formada pela Faculdade Federal de Juiz de Fora e fiz cirurgia geral e cirurgia vascular em São Paulo. Cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular fiz no Dante Pazanese. E desde o início assim, da graduação, né, já na residência, na graduação ainda não se falava em lipedema, mas na residência, em meados já de 2020, já começou, né, ter esse assunto de lipedema, apesar de ser uma doença descrita desde 1940, mas nos últimos 5 anos ela tem ganhado maior exposição pela mídia, porque também tem várias personalidades, né, que nem Yasmin Brunet, que tornou um pouco mais à tona o conhecimento dessa doença. E eu atuo como cirurgiã vascular tem 4 anos, e assim aparece muito paciente com queixa de inchaço, né, nas pernas, no consultório, e sem dúvidas o lipedema é um diagnóstico diferencial e faz muita parte do dia a dia da prática clínica. Bom, eu vou começar falando para vocês um pouco do lipedema, né? Então, o lipedema, o que é basicamente? É uma doença inflamatória, né, do tecido adiposo, da gordura do subcutâneo, e é uma doença assim que cursa com uma desproporção corporal. Geralmente há uma deposição maior de gordura nas pernas e nos braços do que em relação ao tronco. Então você vê aquela mulher assim de perna grossa, canela grossa e cintura mais fina, né? E é uma gordura que não é uma gordura normal igual da obesidade, é uma gordura inflamada. Por isso que não dá para tratar lipedema como obesidade. E até depois as minhas colegas também vão falar um pouco dessa parte nutricional, né, e um pouco dessa parte do tratamento. Mas enfim, é uma doença que ela tem ainda causas desconhecidas, tem um fator genético muito importante, então geralmente essa preponderância genética ela vai até em mais de 50%. Então se você tem uma mãe, tem tias que têm o lipedema, provavelmente você também vai desenvolver isso somado ao seu estilo de vida. E isso também reflete muito, né, a escolha do nosso dia a dia, que nessas questões de estilo de vida,
o sedentarismo, ele vai fazer você desenvolver essa doença desde que você tenha essa carga genética. E é uma doença assim, bem prevalente na população. Você vê muito mais em mulher, cerca de 90% da população que tem lipedema é feminina, é raro você ver em homem, e ela comete cerca de 12% das mulheres no Brasil. Então é uma doença bem frequente. E toda vez que você vê assim, uma mulher, às vezes, com uma perna mais grossa, que parece ser uma celulite, mas tem outras deformidades na perna, você tem que pensar em lipedema. E como que é feito esse diagnóstico, né? O diagnóstico é um diagnóstico mais clínico, a paciente vai apresentar essas queixas, né? Que ela, por mais que ela perda peso, que ela faça atividade física, há sempre essa gordura acumulada nas pernas. E fora a questão também que essa gordura é uma gordura mais dolorosa, uma gordura mais inflamada. A paciente tem queixa também de muitos hematomas, né? Então aparece às vezes um roxo na perna até de forma espontânea. Isso também é um sinal, né, da fragilidade capilar do lipedema. Então, junto com essa história, né, outra queixa também evidente, a paciente fala que usa uma calça GG, G, e a blusa é um tamanho P ou M, então há uma desproporção, né, bem evidente. Junto com essas queixas, tem essa questão também da paciente que era obesa, emagreceu e a perna ainda continua ainda grossa, né, ela não consegue ter uma perda de peso tão evidente nas pernas e também nos braços, como tem na questão do resto corporal. E o diagnóstico então fica mais nessa parte clínica, se precisar a gente vai fazer um ultrassom, vai fazer uma ressonância, né? Mas só esse questionário, a avaliação médica já vai direcionar para o lipedema. E vai também diferenciar de outros diagnósticos, como obesidade, como linfedema, né? E vai também direcionar para o melhor tratamento dessa paciente, a fase do lipedema que ela está. E como é uma doença assim, difícil de tratar, que tem múltiplas faces, essa doença ela precisa de uma abordagem multidisciplinar. Não é à toa que nós reunimos aqui uma nutricionista, uma fisioterapeuta especialista em lipedema, para a gente poder conversar com vocês e contar um pouco do nosso dia a dia, da nossa prática clínica, porque é necessário que cada profissional ofereça o seu conhecimento, o que há de para tratar essa doença que é tão desafiadora. E essa doença também, ela é nova ainda, né? Tem muita pesquisa, muito tratamento ainda que está acontecendo, está desenvolvendo. Então a gente vai acompanhar com o tempo também para a gente sempre tentar ter o melhor tratamento para esses pacientes. Eu vou deixar a palavra agora com a Kaline, que ela vai falar um pouco da parte nutricional, que sem dúvidas, né, esses pacientes eles têm uma desbiose intestinal muito importante, então ela vai contar um pouco mais dessa parte. Então, o primeiro ponto é que uma mulher com lipedema, quando chega no consultório, como é que vai fazer a avaliação antropométrica das medidas? Como ela tem ali mais edema e a gordura é uma gordura diferente, se eu fizer uma bioimpedância, eu posso ter resultados falsos, né, não fidedignos, e aí essa mulher às vezes se frustra, né, com o tratamento, ela desanima, e cada vez que ela for ganhando peso, se for o caso, né, se ela tiver acima do peso, esse lipedema ele vai piorando. É importante a gente entender que ele é multifatorial, então tem causas ali inflamatórias, vasculares e metabólicas. E a gente precisa entender isso no macro para que esse tratamento seja bem direcionado. Então é uma gordura diferente, a mulher pega assim na perna, é como se tivesse umas pérolazinhas por baixo, com nódulo, né? Causa muita dor, muito desconforto. Um dos objetivos mesmo é melhorar mesmo a qualidade de vida, né, dessa mulher, trazer de volta a imobilidade, porque se o lipedema ele não é tratado, cuidado, bem gerenciado, ele vai se agravando, ele vai piorando os seus graus. Então, na dieta, a gente vai pensar em algumas coisas. Primeiro, que o tipo de gordura é uma gordura diferenciada, que ela produz mais citocinas inflamatórias, né, por desse perfil de inflamação. Em épocas que a gente tem um excesso de estrogênio, por isso que a prevalência é maior nas mulheres, esse lipedema ele vai piorando. Então assim, na puberdade, quando a menina vira mocinha, depois durante a gestação, às vezes tem 1, 2, 3 gestações, aquela mulher que ganha muito peso e depois ela não consegue ir voltando, né?
E aí ela fala assim, nossa, minha mãe foi igual, mas por que tem questões genéticas envolvidas? Então, você olha para as mulheres da família, pode se repetir. E também tem a questão ali, né, que quando a gente está com estrogênio, na menopausa, né, todo mundo vai menopausar, se Deus quiser, né, porque envelhecer é um privilégio. Então, esses picos de estrogênio, o lipedema tende a piorar. É importante falar que com estrogênio alto, eu tenho uma dificuldade na lipólise. O que é a lipólise? É a quebra de gordura, né? Então, a gente tem essa questão aí. A gente tem também, além do próprio tecido adiposo, gente, eu sou raiz, né? Vocês viram que eu trouxe aqui um esquema para eu não me perder, que realmente é muita coisa. A gente tem a questão das fibras de colágeno, que no lipedema parece que essa deposição de colágeno ela acontece de forma irregular. Então, por exemplo, minha perna tá feia, eu quero tomar colágeno para melhorar o aspecto de pele. Será que vai melhorar? No caso do lipedema, pode até piorar, porque se faz uma deposição ali, né, pode causar um endurecimento, uma fibrose na célula de gordura, então mais deformidade. Por isso, colágeno, né, para a mulher com lipedema não vai ser tão indicado assim. As minhas pacientes com lipedema costumam cursar também com intolerâncias alimentares. Por quê? Por conta dessa inflamação, né, de baixo grau e de desbiose intestinal, eu acabo tendo uma baixa tolerância alimentar. E aí, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, e aí ela vai tomar um whey, né, porque a gente quer colocar a proteína mais alta da dieta e tal, e dá a opção do peptídeo de colágeno. Para essa mulher não é uma boa troca, né? Então a gente tem que entender muito bem ali toda a questão da fisiologia do lipedema para fazer condutas mais assertivas para aquela mulher em específico. Uma outra questão importante é da matriz extracelular. Falei grego agora, mas é o seguinte, existe uma molécula que chama proteoglicana. O que é isso? É uma molécula que ela está unindo proteína com glicose. E aí, se eu tenho uma dieta com mais açúcar, eu tenho mais dessas moléculas aí, né, proteoglicanas, junto com muito sal, por isso que a gente bate muito nos alimentos industrializados, né? Quando a gente tem uma dieta com muito sódio, e qualquer alimento industrializado vai ter muito sódio, seja os salgados, seja os doces industrializados, porque sódio é conservador de alimento, então vai ter em todos. Eu formo meio que um gel, né? Esses proteoglicanos junto com a água ali do lipedema que acaba extravasando e o sódio formam um gel, então tem essa textura de pele diferenciada. Bom, basicamente o objetivo da dieta é uma dieta mais anti-inflamatória, antioxidante. Então a gente vai priorizar a comida que Deus fez. É a comida de verdade, né? Fruta, verdura, legume. Tem muitos estudos direcionando aí para as dietas do Mediterrâneo. Então a gente tem gorduras boas, né? As castanhas, as sementes, a gente tem azeite, abacate. Claro, gente, que isso tem que ser calculado, porque se eu coloco muito, a pessoa ganha peso. E aí, esse tratamento, ele vai ser muito, muito específico. Porque, por exemplo, se a mulher não é sobrepeso, ela não precisa de uma dieta hipocalórica. Ela precisa de uma dieta anti-inflamatória. Mas se ela estiver acima do peso, aí sim. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estava conversando com uma paciente minha de lipedema, e ela é magra. Ela é uma paciente magra. E aí ela falou, eu tava vendo, né, sobre esses protocolos, porque hoje também tudo é protocolo, parece que a gente esqueceu de individualizar as pessoas, né? E o protocolo era, o médico falou que eu tinha que tomar Mondiaro. Eu falei, mas Mondiaro, você não precisa de Mondiaro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses protocolos aí no preço de uma moto, né? E que será que ele é de fato pensado em você, na sua unicidade, né? Então, de suplementação eu gosto de ômega, tudo aí, vitamina D, os polifenóis, né? A gente sempre busca, assim, trazer muito da dieta. Aí, o que faltar, a gente vai para a suplementação, mas o olhar integrado e um olhar individualizado faz diferença. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais que a gente conhece, a gente pode trocar figurinha. E isso, assim, para o paciente é um ganho ótimo, maravilhoso, né? Agora a Renata vai falar um pouco da parte da fisioterapia, né? Porque esse tratamento alinhado, lipedema é crônico, né? Então, não tem. Tem uma pergunta? Vamos lá. O glúten prejudica? O glúten. Lembra que eu falei de individualização do caso? De repente, a mulher, se ela tá ali toda inflamada, se ela tá com essa baixa tolerância ao glúten, naquele momento pode ser sim que ela se beneficie da retirada do glúten, mas não é para sair retirando glúten para todo mundo. E outra pergunta que a gente tem que se fazer
É o glúten que inflama ou o alimento que tem glúten? Tipo pizza, salgadinho, né? Porque às vezes o bolo de pote, porque a pessoa não vai comer um pão de fermentação natural com azeite e orégano, né? E aí então tem essa questão, é o glúten ou é o perfil alimentar que tem glúten? Né? E é isso, se naquele momento ela não tiver com uma tolerância muito boa, a gente pode sim remover por um tempo e tratando esse intestino, né? Dando aí substrato para que esse intestino tenha uma variedade ali de micro-organismos para que ele tenha resistência. Porque eu sempre falo assim, um intestino bom, ele é um intestino tolerável. Acabaram as perguntas para mim? Acabaram. Renata vai falar então um pouco sobre a parte da fisioterapia, né? Então, pessoal, a parte da fisioterapia, a fisioterapia vem para ajudar principalmente a sintomatologia dessa paciente. Então, por se tratar de uma doença inflamatória, quando a gente já pensa em inflamação, a gente já pensa em dor, em edema. Então, a fisioterapia vai entrar nesse sentido, em aliviar esses sintomas. O tratamento seria só drenagem linfática? Não, não é só drenagem linfática. A paciente com lipedema, por ter esse perfil que a doutora Maria Cristina explicou no início, que é essas pernas grossas ou até mesmo um acometimento dos braços, ou seja, uma aparência de ser gorda, mas não é só gorda, ali a gente tem muito inchaço também. Então, a importância da gente estar usando um protocolo, um tratamento de uma forma correta para essa paciente seria o quê? Abordar a parte de drenagem linfática, uso de bota ou bomba de compressão, mas usando compressões adequadas, não é qualquer bomba pneumática que pode ser usada, não é bombas vendidas na internet para atletas, pois a gente está tratando de um sistema linfático que já tem uma deficiência, então se você fizer igual massagens modeladoras, agressivas, você pode piorar o seu caso de lipedema. Então a gente tem que buscar algo realmente que ajude nessa inflamação. E os recursos da fisioterapia vão além disso, vão tratar essa inflamação usando recursos, né, de fotobiomodulação, que vai melhorar essa inflamação, vão utilizar de recursos, dependendo dos casos, da parte de compressão. Então, assim, em alguns casos, que são os casos que a gente já vê uma evolução, isso acontece principalmente em mulheres já depois de uma certa fase da vida, assim, que vai ser indicado a terapia compressiva, que é o uso do enfaixamento compressivo. Então, assim, por que de fazer isso no caso da fisioterapia? Porque essa paciente ela vai chegar com inchaço tamanho que ele pode ser confundido até com um linfedema, ou mesmo pode ter evoluído para um linfedema, que é o lipolinfedema, o lipedema associado com o linfedema. E o porquê dessa pergunta? É porque muitas vezes a paciente às vezes fala assim, mas eu vou fazer esse tratamento, para quê? Porque tem casos que a paciente não tem dor, tem casos que a paciente só sente o peso nas pernas, só sente o incômodo estético. Mas, como a gente está falando de uma doença que é inflamatória, que ela tem influência de fatores hormonais, se a gente for avaliar o percurso da vida de uma mulher, ao chegar adiante, essa mulher vai contar com alguns desconfortos futuros que podem ser prevenidos antecipadamente, né? E hoje eu quero também agora já aproveitar das minhas colegas e jogar aqui para Maria Cristina uma pergunta que eu escuto no meu dia a dia, que às vezes assim essas pacientes elas vêm tratar a parte linfática comigo, mas assim, será que eu também tenho problema de veia? E por isso a abordagem médica é tão importante. Então a Maria Cristina vai poder orientar e explicar também desse possível acometimento da parte venosa, circulatória, vascular, né? Obrigada, Renata. Então, isso é muito comum, né? Porque o paciente, às vezes, ele te procura porque tá com a perna inchada, né? Mas ele não sabe, ele tá ali atrás de uma resposta
e você vai avaliar, né? E varizes e lipedemas tem uma associação muito comum, até 60% dos casos tem varizes associada. E aí os sintomas são muito parecidos, que é aquela sensação de peso, a perna inchada, às vezes forma hematoma fácil. Então, assim, sempre no paciente com lipedema, né, e às vezes, dependendo do lipedema também, a varize ali fica até escondida ali na gordurinha, você não vê ela tão evidente. Então, assim, sempre a gente vai fazer um ultrassom e a gente já olha essa parte das varizes e olha essa parte também desse dismorfismo ali da gordura, né? E aí, sempre sugere, né, tratar esse paciente das varizes, né? E aí a gente acompanha com o tratamento clínico a princípio do lipedema, até no consenso de lipedema de cirurgia vascular desse ano, ele foi pragmático, que recomenda esse tratamento clínico, né, de uma forma holística, com uma equipe multidisciplinar para esse paciente por pelo menos 1 ano, para depois pensar em alguma questão cirúrgica, né, da parte do lipedema. Mas para esse paciente que vem com varizes e vem com lipedema, a princípio a gente tenta primeiro tratar essas varizes e vai acompanhando o lipedema, né? E até para tratar as varizes eu preciso do lipedema controlado, porque senão a resposta inflamatória pós-cirúrgica do paciente é muito desconfortável, ele vai ter mais dor ainda, às vezes tem a tendência de formar mais vasinho do que um pós-operatório comum. Então a gente vê muito isso na prática clínica, essa associação. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Kaline. Hoje em dia assim, é muito comum também a gente ver os pacientes querendo suplementar vitaminas, né? E especialmente a vitamina D no lipedema, né? A gente vê um benefício muito assim importante. Eu queria que você falasse um pouco da vitamina D para esses pacientes. A vitamina D, ela tem várias funções. Hoje ela funciona como um hormônio, né? O hormônio D. E aí uma das funções ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela ajuda a regular a glicemia, né? Porque é muito comum o paciente ter uma resistência à insulina também, e aí essa insulina mais alta vai aumentando o quadro inflamatório e vai meio que criando ali uma bola de neve, né? Uma retroalimentação desse ciclo. Então é importante a gente atentar para isso. A vitamina D, ela vem do sol, né, da exposição solar. Hoje a gente vive sempre sem exposição mesmo, ou quando está exposto, está com filtro, então a gente acaba não recebendo essa vitamina D, mas é sempre importante também a gente ver os exames bioquímicos, né, e fazer a suplementação ali de acordo, porque vitamina D é uma das lipossolúveis, ou seja, ela pode se acumular e ela tem sim riscos de toxicidade. Não é o mais comum da gente ver, mas eu gosto sempre de trabalhar com muita cautela, porque qualquer tratamento que a gente vai fazer, a prioridade é saúde. Tem saúde, aí tá certo. Se não tiver, a gente tem que ficar com o pé atrás mesmo. A Tatiana perguntou, um bom tratamento tem que passar pelas 3 profissionais? Qual começar primeiro? Então, essa é uma pergunta, né, que, igual a gente falou, o lipedema é uma doença multifatorial. E o ideal, né, nem só nós 3, né? Geralmente tem que ter um profissional de educação física também que saiba orientar, porque a atividade física faz parte do tratamento. É uma doença multifatorial, então, portanto, é uma doença que tem várias frentes de tratamento. Um tratamento vai se somar ao outro para ter um melhor benefício para cada paciente. E como a Kaline disse, o tratamento é individualizado para cada um. Não tem como a gente ter uma receita de bolo e falar que tal dieta vai funcionar para você, tal drenagem vai funcionar para você. Não tem. Que nem a minha abordagem também, né? O paciente que tem varizes, eu vou fazer uma coisa. O paciente que às vezes está no estágio mais inicial do lipedema, a gente age de uma forma, um estágio mais avançado do outro. Tem paciente que já está tão comprometido assim do lipedema que ele já está até com alteração na articulação do joelho. Aí talvez eu vou ter que pedir ajuda até para o ortopedista, né, para avaliar esse paciente, para ele ter condições de fazer uma atividade física, às vezes nem tem. Às vezes já tem aquela pele assim já muito sobressalente, e aí essa paciente às vezes tem dificuldade até de locomoção. Então, assim, essa paciente, às vezes, a gente vai ter que mandar para o cirurgião plástico para fazer pelo menos uma remoção ali inicial, para ela conseguir ganhar pelo menos mobilidade, né, para começar a mudar o estilo de vida. Porque o tratamento é mudança de estilo de vida inicialmente, né? Tem que ter uma nutrição adequada, principalmente essa dieta anti-inflamatória,
tem que fazer atividade física, e os casos, principalmente já está com mais avançados assim, vai ter que fazer drenagem, e não é uma drenagem pontual, é uma doença crônica e ela exige nesse acompanhamento contínuo, né? Então, sempre vai ter que estar sendo assistido. O ideal para esses pacientes está sendo assistido pelo menos por vários profissionais, se puder ter um profissional de educação física que ajude, né? Tem pacientes também que essa doença às vezes acaba sendo muito estigmatizante, mexe com a autoestima, tem muita paciente também que vai precisar às vezes de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para ela conseguir também entender a sua consciência corporal e conseguir também aderir ao tratamento. Então, assim, se você tem dúvida do diagnóstico, você acha que eu tenho lipedema, pode procurar um cirurgião vascular, às vezes pode procurar um endócrino, um nutrólogo, e aí você, na dúvida, né, questão principalmente porque está com a perna inchada, cai muito para o cirurgião vascular, né, geralmente. Então, assim, aí a gente dá esse diagnóstico e a gente vai acabar direcionando, né? Porque, como eu falei, eu não consigo tratar uma doença tão complexa sozinha. Sim. Então, eu direciono, né, para as colegas para que cada uma ofereça o melhor de si, né? Cada uma vai oferecer a melhor dieta que ela acha, ou a melhor terapia, assim, de drenagem. Às vezes vai ser preciso fazer uso de meia elástica, de terapia compressiva. Igual a Renata bem sabe, a coxa é uma proporção, a perna é outra, então assim, não tem meia no mercado que a gente ache para comprar, tem que ser feita sob medida. Então assim, o tratamento ideal tem que ser multiprofissional. Passando agora a fala para a doutora Renata, temos dúvidas aqui. Vamos lá. Quais exercícios? Então, eu vou responder essa pergunta e até aproveitando o gancho da Maria Cristina sobre a meia, né, de compressão, e é algo que, se tiver alguma paciente minha agora me escutando, é a minha queixa diária, a reclamação do uso de meia compressiva. Mas não tem como, em determinados casos, a gente não ter o uso da meia de compressão. E por isso que até na minha área, na parte da fisioterapia, da drenagem, é tão importante um profissional realmente especializado nesse assunto. Porque não é simplesmente drenar, porque ao drenar eu desincho. Mas o que vai manter essa perna desinchada? É o uso, às vezes, da meia de compressão, uma associação da atividade física e da dieta. Então, assim, não tem como, em determinados casos, não usar compressão. E o principal, eu falo com elas uma coisa, pensa nessa meia como se fosse um óculos. Tem pessoa que não enxerga, tem que usar óculos, então a meia vai ser seu óculos das pernas. Tem até uma pergunta aqui, ó, tá muito calor, para usar meia tem um dia que confesso que dá preguiça. Qual o mínimo de usar durante a semana para não perder o tratamento que estou fazendo? Assim, o ideal, o que os estudos mostram sobre a quantidade de uso da meia de compressão é no mínimo 4 horas por dia, no mínimo, para você ter resultado. Mas a pessoa que consegue acordar e colocar sua meia de manhã e tirar só no fim do dia, não é indicado nesses casos, normalmente do lipedema, não ser num pós-operatório, o uso durante a noite, não tem necessidade. Mas durante o dia, sim, que você fique a maior parte do tempo. Porque nesse momento você vai pensar, eu estou usando a meia, estou ajudando o meu organismo a empurrar esses fluidos, a drenar a minha perna. E um detalhe muito importante é que recentemente eles fizeram um estudo e usaram um aparelho que chama termografia. E colocaram uma paciente com meia numa perna e a outra perna sem meia. Uma paciente de lipedema. E pôs essa paciente para andar o dia inteiro. E no fim do dia, ainda assim num período que estaríamos num calor escaldante, né, no Brasil, e ela foi colocada a termografia e avaliado qual das pernas estava com a temperatura mais alta. E o interessante que para quem está aí assistindo e talvez está assim, eu não aguento meia, foi que a perna com a meia estava mais fria.
a perna que estava sem meia estava mais quente. E por quê? O sangue da gente é quente. Então, se você ver, vai ter um acúmulo tanto de linfa quanto de sangue ali nessa perna. Então, o uso da meia vai ajudar nesse retorno venoso, ajudar nessa drenagem da perna. E todo mundo precisa enfaixar? Não, não são todos os casos que precisam de usar o enfaixamento compressivo. Então, assim, por isso que o lipedema, ele tem que ser olhado, por isso, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, para a gente conseguir frear essa doença, né? Então, assim, uma abordagem tanto da nutricionista, quanto da parte médica, da fisioterapia, para a gente conseguir com que essa paciente mantenha o estágio que ela está, ou até mesmo regrida, que é possível. E às vezes até para alguém que esteja assistindo, que já está assim, não, o meu caso é cirúrgico, não tem jeito, eu não quero mais. E mesmo para quem faça uma abordagem cirúrgica, no caso que eu falo até de uma cirurgia plástica, porque às vezes o acúmulo de gordura é tão grande que já causou deformidades ortopédicas e estéticas mesmo, que deixa essa mulher incomodada. A parte nutricional e a parte da fisioterapia, elas não podem ser deixadas de lado. Porque mesmo assim, a pessoa vai ter que fazer uma drenagem linfática, ela vai ter que reduzir esse edema, ela vai ter que acompanhar essa perna e ela vai ter que continuar com alimentação, com atividade física. E respondendo à última pergunta que você perguntou sobre atividade física. A atividade física, o principal é a gente pensar que a pessoa tem que se encontrar. Porque não adianta eu falar para essa pessoa, falar assim, faça pilates. E a pessoa falar assim, não, mas eu detesto pilates, eu gosto de andar de bicicleta. Então, bicicleta, por exemplo, é uma excelente opção. Porque a contração muscular, sem haver sobrecarga ao ponto, porque essa paciente ela tem a tendência a um valgo de joelho, então esse comprometimento articular, por exemplo, o ciclismo, vai reduzir a carga do peso da pessoa e vai ter contração muscular das pernas. Então, bicicleta é nota 10, hidroginástica é ótimo, pilates é ótimo, a musculação é excelente. Então, assim, realmente a pessoa tem que se encontrar. Não tem atividade que é contraindicada, mas sim que a pessoa tem que ter um certo cuidado, uma cautela, porque dependendo dos casos, a pessoa já tem um acometimento maior. Então, em alguns casos, a pessoa já tem associada a isso uma alteração no joelho, ela tem uma faceite plantar, porque é muito comum nas pacientes que têm lipedema desenvolver faceite plantar, elas quererem correr, fazer algumas atividades com impacto, que vão sim inflamar mais ainda essa paciente e piorar o quadro. Mas eu quero falar novamente agora também com a Kaline. Tem mais uma pergunta, você já quer responder essa? Ah, tá. Ó, a última. Todas as pessoas com lipedema, pode usar o aparelho de ondas de choque? O aparelho de ondas de choque, ele vai ser um excelente recurso para ajudar na parte da fibrose, né? Então, tem os casos com indicação e também no caso da inflamação, quando já tem uma presença de nódulos inflamatórios, porque o ondas de choque ele vai ajudar a quebrar. Só que ele deve ser bem indicado, porque nele existem contraindicações também. Então, existem pessoas que é contraindicação absoluta. Então, tem que ter uma avaliação criteriosa, profissional, para não fazer uma indicação inadequada. É o caso que eu falei até da bomba pneumática, que hoje em dia, às vezes, as pessoas querem tratar o lipedema comprando uma bomba aí na internet, que está vendendo, que está com preço legal, e às vezes, nesses casos, você vai prejudicar o seu sistema linfático ainda mais. Aproveitando o gancho para ser passado para a Kaline, tem uma pergunta aqui. A carne vermelha seria uma proteína mais inflamatória? Sim. A carne vermelha acaba sendo mais inflamatória, então alguns estudos mostrando ali a dieta mediterrânea, que é aquela dieta baseada em peixes, carne branca, as gorduras, como eu tinha falado anteriormente, as castanhas, as sementes, o abacate, o azeite. Então, no perfil mais aí anti-inflamatório. Por quê? A carne vermelha acaba tendo mais gordura saturada. E gordura é algo muito inflamatório. Por isso que, sim,
se a gente reduzir aí a ingestão de carne vermelha para umas 2 vezes na semana, a gente acaba controlando bem sim essa inflamação. Muito bom. Vou só fazer um adendo Aham. à questão que a Renata comentou, né? Da atividade física, assim, principalmente acho que exercício aquático é o ideal para tirar a sobrecarga mesmo das articulações. E a corrida, e às vezes o crossfit, que dá muito impacto na articulação, a gente fica mais assim, mais temeroso de indicar. Mas assim, tem que fazer atividade física, principalmente exercícios que levam você a ganhar massa muscular e a perder gordura. É essencial e faz parte do tratamento. Quanto à questão de uso de compressão, né, é sempre bom ser avaliado, porque a gente sempre, para indicar até uma terapia compressiva, a gente tem que saber também se o paciente não tem doença arterial associada, que é uma contraindicação absoluta. Então, por isso que a gente volta de novo a essa questão de ter sempre uma avaliação multidisciplinar. E a questão de tacar calor, usar meia, hoje em dia também as empresas, né, elas fizeram vários tipos de meia. Tem meia hoje que é bem mais fresquinha, né, um tecido de algodão, é meio aerado. Então, para você usar no dia a dia, está bem mais suportável. E aí os pacientes, às vezes, têm uma certa resistência no início, porque lembra daquelas meias antigas, com um tecido mais quente, mas depois que começa a usar e aderir, a paciente ela já vê o quanto ela melhorou, né? Mesmo no dia que está mais quente, o quanto que ela melhorou usando a meia, e ela acaba aderindo e usando o dia todo, que é o ideal. Você pensou assim, eu tô com a perna para baixo, o sangue vai descer, a perna vai inchar mais, né? Principalmente no dia que está mais calor. Então, o ideal é usar a meia durante o dia, e quanto mais tempo você usar, melhor. Lutas como Muay Thai, é indicado? Então, entra essa questão da atividade de impacto, né? Aí, às vezes, assim, se você já tem algum problema articular, pode piorar, né, nessa questão. Mas, assim, se quiser fazer, talvez tem que ter um acompanhamento, né, com o personal, ter um preparo físico primeiro, uma musculação, e depois ver se você está apta ou não. E natação, doutora, tem o mesmo benefício de hidro? Tem um benefício também muito importante. A hidroginástica ela vai desenvolver mais, porque a gente sempre quer melhorar mais a musculatura da perna, né? A natação em si ela vai trabalhar mais tronco, mais braço, menos perna. Mas assim, tem um benefício grande. Tem que fazer atividade física. O que você ia me perguntar, Renata? Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar dessa questão assim, porque como a gente tem que pensar no fato de que os alimentos que te inflamam, que são os gatilhos para a pessoa piorar o lipedema dela, o que seria assim para você até finalizar falando assim que de cara para o paciente já ter esse cuidado, já ter um olhar cauteloso e de benefícios e de malefícios com relação das suas dicas hoje? Então, da alimentação, quando a gente fala em perfil mais anti-inflamatório, a gente está pensando em alimento natural. Sabe aquela história? Desembalar menos e descascar mais? É aquilo ali, né? Eu vou pegar o alimento que vem da natureza com o mínimo de processamento possível. Então, ó, fruta, verdura, legume. A gente tem as sementes, então semente de abóbora, de linhaça, chia. A gente tem as castanhas, seja de caju, castanha do Pará, nozes, amêndoas. A gente tem o azeite, a gente tem o abacate, a gente tem as carnes brancas. Então, o peixe aí não vai ser frito, né, gente? O peixinho grelhado, na airfryer fica muito bom. Um peixe assado, pode ser frango, né? As carnes brancas, de uma maneira geral. A gente vai diminuir a carne vermelha e diminuir os processados. Então, assim, processado não dá para quem tem lipedema, né? Para ninguém, na verdade. Mas no lipedema, que tem toda aquela questão do sódio, formando aquele gel com os proteoglicanos que eu estava explicando anteriormente, processado, ele vai ter. Normalmente ele tem muita caloria em pouco volume, quer dizer, eu como pouco e estou engordando. Cada vez que eu estou engordando, eu tenho um tecido adiposo que já tem mais produção de citocinas inflamatórias. Eu vou aumentar ele, aí ele vai aumentar tanto em volume, né, quanto em multiplicação. E eu vou exacerbando todos aqueles sintomas que a gente queria resolver. Eu acho que o grande desafio, né, é a tal da constância. Isso em tudo na vida. E quando chega numa fase que o paciente está controlado,
ele pensa assim, mas como assim, né? Vou continuar lutando para manter. A manutenção é o grande desafio, porque o ser humano adora uma novidade, né? Então, por isso que as lojas trocam as coleções aí, porque a gente quer uma coisa nova. E aí, nessa de querer coisa nova, por exemplo, eu estava fazendo dieta, melhorei isso aqui, tô menos dolorida, perdi um pouco de peso. Enquanto você tem uma troca, você tá empolgado para continuar. Chega uma hora que a troca para, né? E aí você vai continuar fazendo para manter o que você já tem. Só que manutenção, gente, é um grande desafio, assim. Quem consegue se manter tá a anos-luz de quem fica voltando pro rabo da fila e tendo que voltar tudo de novo. Então vamos imaginar. Os nossos processos é como se fosse uma escada rolante. A escada rolante está descendo e eu estou precisando subir essa escada rolante. Eu tenho uma super dificuldade, eu demando uma energia, enfim, para conseguir isso. Quando eu chego onde eu queria, vamos supor que eu quero me manter no segundo degrau da escada rolante. Eu vou precisar de manter ali, né? Fazer um movimento, mesmo que menor, para me manter. Então, manutenção também é movimento. Acho que conscientizar, né? Deixar isso muito claro, porque quando a gente conscientiza, a gente abre assim para mudança, né? A tomada de consciência, acho que é o grande pilar para a mudança. Então, a gente tem que saber o que tem, por isso que a gente se reuniu, né? Para ficar claro o que é, o que não é. E aí, falando sobre prevenção, que é o melhor tratamento, sempre prevenir, né? Você olha para a sua família, como que são as mulheres da sua casa? Já é para você ficar atenta. E aí, quanto antes você buscar ajuda, recurso, melhor aí vai ser a sua qualidade de vida, sem dúvidas, né? Lipedema, mais qualidade. O lipedema, o lipedema, ele começa normalmente na adolescência, por isso que se fala de ser uma doença, né, hormonal, porque nesses picos hormonais, então iniciando após a primeira menstruação na mulher, ele já começa a aparecer sinais. Só que na época da adolescência o olhar é que corpo mais lindo, porque é aquela cinturinha fina, aquela perna grossa, e depois que ele vai piorando, né? Às vezes na gestação e depois na menopausa, né? E então, aproveitando também, doutora Maria Cristina, para finalizar a sua parte, você falar para a gente também dessa importância, né? Dessa avaliação criteriosa para você realmente definir um quadro de lipedema e afastar assim um quadro associado ou não de uma insuficiência arterial ou venosa, porque, como a Maria Cristina falou, às vezes vai ter que acompanhar a esse tratamento do lipedema uma abordagem cirúrgica por parte do cirurgião vascular, né? E finaliza aí para a gente a sua parte. Bom, como a gente disse, assim, é importante, né, esse acompanhamento de excluir doenças associadas, né? E assim, a gente vai tratar o paciente da melhor forma que for possível, né? Aquele que for possível operar, a gente opera as varizes. Aquele paciente que às vezes tem doença arterial vai ser um pouco mais difícil de tratar, né? Mas a gente consegue tratar. E a gente veio trazer informação também quanto à questão do diagnóstico precoce, como a Karline falou. O diagnóstico precoce ele não vai te livrar de ter a doença, mas ele vai te livrar de ter, às vezes, uma doença muito avançada. Você vai começar a se tratar no início, né? E aí você vai evitar de ter aquelas formas deformantes até, e porque você já vai começar a ter uma consciência de dieta mais precoce, né? Vai começar a fazer atividade física. Então você vai ter essa noção de autocuidado já desde mais cedo. Então isso é muito importante. E uma vez tendo lipedema, é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem controle e tem tratamento. É isso que a gente veio trazer para vocês hoje. E é um tratamento contínuo. Como a Karline disse, a Renata disse, o importante é manter essa constância. Depois que chegou no equilíbrio, é importante você manter esse equilíbrio até para o seu próprio envelhecimento. Que a cada fase que você vai passar, após a puberdade, as gestações, após a menopausa, essa flutuação hormonal tende a refletir nessa gordura da perna. Então, isso tem uma tendência de dar uma piorada com o envelhecimento. Então, se você tem um acompanhamento adequado, você vai passar por essas fases de uma forma bem melhor. Doutora, aproveitando isso, o gancho, o SUS, ele tem profissionais que tratam o lipedema?
Então, infelizmente, assim, não tem profissional que eu falo assim, às vezes especialista. Tem gente que atende, né, no SUS, que nem eu atendo no SUS, eu não sei se as meninas também atendem. A gente lida com lipedema, né, no consultório e lida no SUS. Mas nem convênio ainda, infelizmente, a saúde suplementar, ela não tem ainda um tratamento específico para o lipedema, né? Seria só nessa questão mesmo particular. Mas talvez com a evolução assim do futuro, né, talvez a gente consiga trazer isso também, né? Mas lembrando, para a paciente do SUS, ela vai ter acesso a uma nutricionista, né? Pode ter acesso a uma fisioterapeuta, ter acesso ao cirurgião vascular, a um endócrino. Então ela vai ter também um certo controle, né, dessas doenças dela. Talvez não seja tão específico, mas já vai ter um controle e já vai ter um início, né, desse tratamento. Doutora Renata, existem tratamentos alternativos para o lipedema? Essa é uma pergunta da doutora Amanda Ávila. Então, os tratamentos alternativos que seriam assim, o suporte de tratamento, às vezes, conservador para o lipedema, ou seja, a pessoa não ter que chegar à cirurgia. Então, seria a drenagem linfática, a atividade física, todo esse suporte da parte de fisioterapia, a alimentação controlada, o acompanhamento sempre com o vascular para ver se essa parte de varizes não foi comprometida também. Então, assim, toda uma equipe multidisciplinar vai ser muito benéfica. E eu acho que, assim, para até encerrar, gente, assim, como o lipedema é uma doença... uma doença assim ainda desafiadora para todos os profissionais, porque assim já sabe muita coisa, mas é muita coisa que ainda é pouca. Eu acho que vão surgir mais informações e assim eu falo de nós três aqui que estamos empenhadas em buscar e estarmos atualizando muito sobre esse assunto e buscar sempre o melhor para nossas pacientes. Então, assim, a gente espera que vocês tenham aprendido e entendido um pouco mais sobre uma abordagem da parte médica, fisioterapêutica e também nutricional. E caso vocês tenham mais dúvidas, pode continuar enviando nos nossos perfis, mas se vocês quiserem também fazer um acompanhamento especializado, saibam que todas três aqui estão buscando, sim, as melhores informações e estudos científicos comprovados sobre o assunto e uma abordagem multidisciplinar, ou seja, porque por se tratar de uma doença que necessita de uma abordagem maior, nossa equipe aqui já está junta para poder te ajudar. Agradeço às 24 pessoas que entraram na live. Nós agradecemos aí as 24 pessoas que entraram hoje. 25? Teve hora que tava com 27, eu tava falando aqui. 27, então ótimo, né, gente? Boa noite, estendemos um pouquinho, eu falei para todo mundo que seria meia hora de live, mas a gente estendeu, foi bom, porque eu acho que assim, deu para sanar um pouco das dúvidas, esclarecer um pouquinho de cada uma, né? Mas a nossa intenção até é montar um canal no YouTube para a gente estar divulgando mais vídeos, pois é um assunto extenso, né? E tem muita coisa para falar, muita coisa para debater, muita coisa para questionar, né? Igual essa parte hormonal mesmo, assim, a gente ainda vai ter um olhar ainda à frente melhor sobre isso, ainda já está comprovado que tem uma influência hormonal, mas não tem nada definido do que pode ser feito, mas o que a gente já sabe é que a partir do momento que você tem um diagnóstico de lipedema, faz total diferença você se tratar, para você não deixar que a doença evolui, porque se você pesquisar os estágios da doença, é muito fácil ela progredir, e da mesma forma que a idade chega, o lipedema avança. Então, assim, a nossa dica hoje é para, já que você tem essa oportunidade de estar tendo essa informação, aproveita ela para se cuidar, para se tratar, para prevenir, do que deixar para depois ter que se remediar, né?
Boa noite a todos. Nós agradecemos, né, a participação. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.